porque a gente já vai começar com o professor Legene Mirham. Deixa eu só pegar as informações aqui. Tem vários tópicos hoje e a gente começa já com geopolítica. Vamos bater um papo, vamos passar pelos Estados Unidos, pelos Emirados Árabes, pela Assembleia da ONU, e daí a gente finaliza falando um pouquinho sobre o livro do professor Legene Mirham, Marx para Principiantes, que está sendo lançado nesse momento. Professor, você já está com a gente? Olá, professor Legene Mirham. Eu acho que o seu áudio não está liberado. Você deve ter mutado. É a frase mais comum desses tempos de pandemia. Boa tarde, Thalita. Boa tarde para a sua equipe e boa tarde para os nossos ouvintes. Obrigado pelo convite. A gente que agradece sempre a participação, professor. Vamos lá. A gente começa falando sobre a subordinação do governo brasileiro ao presidente americano Donald Trump. Bom, já foram vários os episódios em que o presidente Bolsonaro se mostrou um fã ardoroso de Trump. Agora, esse entreguismo tem causado mudanças na política de importação e exportação, e isso pode prejudicar o Brasil, né, professor? Explica pra gente. Já está prejudicando, né? A política externa brasileira, acho que nós já comentamos sobre isso desde fevereiro que eu comecei a ser seu comentarista internacional. É uma política externa baseada em uma ideologia, né? Não que um governo de esquerda ou de centro-esquerda não possa ter também alguma referência ideológica na sua política externa. Mas a política externa de quase 100% dos países é pautada em comércio. Precisa o presidente, quando viaja, trazer produtos que o nosso país não fabrica, né, a preços bons, e vender os nossos produtos lá fora. O Lula dizia que eu sou um caixeiro viajante, né? Essa é a função. Agora, este governo e sua família, né? Um filho é senador, o outro é deputado, senador no Rio, deputado em São Paulo e vereador também no Rio de Janeiro, capital, né? Esse governo e sua família, eles são anticomunistas. Até a Rússia, que já não é comunista, vai fazer 30 anos ano que vem, né? Eles odeiam a Rússia. A China, então, nem pensar, né? A China é nosso maior parceiro comercial. E o que a China tem feito? Os movimentos que a China tem feito. Aumentou a compra de soja dos Estados Unidos e diminuiu a compra de soja brasileira. Isso afeta essa turma do agronegócio, que é exatamente essa parte da burguesia brasileira que mais apoiou esse cara, né? Nunca ouvi falar de qualquer um desses fazendeiros do agronegócio que tenha apoiado o professor doutor Fernando Haddad no segundo turno. É a turma dele. Esses caras estão tendo prejuízo. O Brasil está tendo prejuízo. E a segunda coisa, o negócio do etanol. Vocês viram, né? O Bolsonaro fez um acordo com o Trump para comprar etanol dos Estados Unidos, que é etanol mais caro que existe, que não é o da cana, é o do milho, né? Eles quase não têm cana lá nos Estados Unidos, né? Ou não tem de uma vez, não sei. Mas o etanol do milho, né? Ele, além de ser mais caro que o nosso, nós não precisamos importar etanol. O Brasil tem muito etanol. Seria como se a Venezuela importasse petróleo. Diferente. A Venezuela importou do Irã gasolina já. Estava com problema de refino, mas não pode importar petróleo porque ela é a maior reserva do mundo. Nós temos muito álcool, muita cana, muito etanol, né? Bom, ele beneficia quem com isso? Ele beneficia o Trump e os produtores estadunidenses por uma decisão governamental brasileira para ajudar a campanha da reeleição de Donald Trump. Bom, isso tem outro nome em qualquer país da Europa, isso chama-se traição nacional. A nossa imprensa, né, não fala nada, a burguesia que sofre com isso porque ele perde dinheiro, esse setor sucroalcooleiro aqui, especialmente aqui no interior de Campinas, Piracicaba, onde eu dei aula há muitos anos, esse pessoal está perdendo dinheiro, mas não faz uma crítica a esse governo, nesse momento, pelo menos, né? Então, é uma política externa desastrosa. Eu quero aqui
só rememorar os nossos ouvintes e espectadores que o Brasil viveu uma ditadura de 1964 a 1985. 21 anos, né? Março de 64, maio de 85. 21 anos e 2 meses. Né? Veja só, 5 generais que se diziam presidente, né? Que estão nos livros de história, o que eu acho um absurdo, o Brasil ainda não fez um acerto contra esse passado. Um dia esses caras terão seu nome extirpado dos livros de história, as fotos dele lá no Palácio do Planalto, dizendo que são presidentes, um dia serão todas retiradas, porque eram ditadores, não foram eleitos, né? E muitos deles eram torturadores e perseguidores da oposição. Né? Esses caras que nós chamávamos, nós da oposição, né? E eu comecei jovem a lutar contra a ditadura, nós chamávamos a ditadura militar de entreguista. Mas este governo militar entreguista, de 1974, especialmente quando o Geisel tomou posse, ele praticou uma política externa impressionantemente soberana. É preciso contar o fato de 1975, alguns episódios que aconteceram exatamente em 75. Para a surpresa do mundo inteiro, inclusive dos Estados Unidos, o Brasil assinou um acordo de cooperação militar com a Alemanha. As nossas usinas nucleares, Angra, 2 ou 3 usinas, nem todas estão operacionais, é tudo tecnologia alemã, Westinghouse, né? Não é estadunidense. Isso foi uma demonstração do governo militar de soberania. Avaliaram pelos nossos cientistas que era melhor aquela tecnologia, mais barato e o mais importante, eles transferem tecnologia. É a mesma coisa dos caças da Gripen, porque foi a única empresa que diz assim, não, tá bom, eu vou vender os caças para você, é um caça muito bom, né? Concorre com os F-35 da Boeing, né? Só que eu vou transferir tecnologia. A Boeing jamais faria isso, né? E aí a Westinghouse topou fazer isso. Ou seja, nossos engenheiros nucleares hoje, eles podem construir uma usina 100% brasileira, né? Agora, eles foram mais. O governo do general Geisel, 1975, Moçambique e Angola se libertaram, né? Eram colônias de Portugal. O Brasil foi o primeiro que reconheceu a independência desses 2 países, cuja revolução que eles fizeram foi comandada pelo Partido Comunista, né? Lá tem outro nome, né? Em Angola, MPLA, no Movimento Popular de Libertação de Angola, então, mas é o Partido Comunista de lá, né? E então isso é uma política externa que o jornal Estado de São Paulo, na época, que era um jornal entreguista, nem o jornal Estadão aceitou isso, fez editoriais dizendo como é que pode uma coisa dessa, abandonarmos os Estados Unidos, reconhecermos comunistas na África, etc. E acusou o governo brasileiro, ditadura, olha só, de ser adepto da teoria criada originalmente por Mao Tse-tung, por alguns líderes africanos, Julius Nyerere, Nasser do Egito, chamado ora terceiro mundista, ora movimento dos países não alinhados. O Brasil não era membro de nada disso, mas o jornal Estadão não se conformava com essa política externa que eles achavam que era comunista. Hoje, e quando eu digo hoje, ontem, né? Ontem o jornal O Globo, né, fez um editorial criticando a política externa brasileira, dizendo que nós estamos sendo entreguistas demais. Quem diria, né? O Estadão, quietinho, não fala nada, né? Mas também não está apoiando esse tipo de política. E a Miriam Leitão, uma jornalista, colega de vocês aí, a gente conhece as posições políticas dela, neoliberais, mas ela está hoje, na coluna dela, atacando esta política externa brasileira. O Brasil virou, no cenário internacional, o que nós chamamos de um anão, um pigmeu diplomático. O Brasil não é chamado para mais nada no cenário internacional. Praticamente os BRICS estão desarticulados, porque o B dos BRICS caiu fora, que é o Brasil. Não saiu formalmente, já falamos isso, mas não joga nenhum papel. E o I dos BRICS, da Índia, que também é governada pela direita, não joga mais nenhum papel. Outro dia menos fez uma aliança militar com o Japão, para enfrentar quem? A China, né?
Como é que... Então, dos BRICS sobraram o R e o C. Esse é o que restou dos BRICS. Então, nós não temos nenhum papel. Eu li pela imprensa ontem que 9 países europeus mandaram cartas, seja pelo presidente, seja pelo primeiro-ministro, dependendo do país, sabe para quem? Para o vice Mourão, para fazer crítica que a Amazônia está sendo queimada. Ora, os caras não falam mais com o presidente, ele já não é mais, sabe, levado em conta. É uma desmoralização completa. Então, nós vivemos uma situação, eu quero concluir essa primeira parte, Thalita. Em 1979, o general ditador João Batista de Oliveira Figueiredo, mandato de 6 anos, né? Março de 79 até março de 85, ou maio de 85, quando Tancredo tomaria posse, aí foi o Sarney, março, ele ficaria 6 anos. Nesse ano de 79, já sobre o ditador general Figueiredo, eles reconheceram a OLP, Organização de Libertação da Palestina, que não tinha representação em Brasília, com status diplomático, e o João Batista Figueiredo reconheceu, mas eles não fizeram só isso, eles foram adiante. Votou na ONU naquele ano, 79, na Assembleia Geral, que ocorre nesse mês aqui de setembro, todo ano, o Brasil geralmente é o que primeiro faz o discurso, votou naquele ano na Assembleia Geral, que tem menos poder, né, que o Conselho de Segurança, mas quando você tem 190 países votando, e aí você ganha uma votação por 180, por exemplo, você bate bumbo, política, mas não vale nada, a gente sabe disso. Sabe o que eles votaram na ONU? E o Brasil votou a favor? Sionismo é igual a racismo. Essa resolução perdurou 15, 16 anos, caiu um tempo depois, mas foi aprovada com o voto do Brasil. Hoje, o Brasil é subserviente aos Estados Unidos, é subserviente a Israel e faz o jogo do sionismo internacional. Vocês sabem que o presidente da Comissão de Relações Exteriores da Câmara é do clã, é o filho dele, é o deputado de São Paulo, que teve 1 milhão de votos, né? Você já viu que ele anda com boné escrito Donald Trump reelect, né? Reeleja Donald Trump. Já usou camiseta do Trump. Olha, eu não sei o nome que dá a isso, eu nem sei se isso acontece em algum país da Europa, né? Algum país da Europa subserviente ao presidente dos Estados Unidos, que é o imperialista, né? Cujo representante parlamentar em algum desses países faça campanha eleitoral para o presidente de uma outra potência. No Brasil isso acontece. Então, nós estamos tendo graves prejuízos econômicos, políticos e diplomáticos. Nós estamos muito mal na cena internacional, viu, Thalita? Uma pena. Não é? Vamos costurar essa nossa conversa, inclusive, com Donald Trump e as ações de Trump, que, como você disse, está em campanha, em plena campanha, já que as eleições lá nos Estados Unidos acontecem agora em novembro. Bom, o presidente americano intermediou um acordo entre líderes de Israel, Emirados Árabes Unidos e Bahrein. Eles assinaram ontem na Casa Branca um acordo de normalização das relações. É uma iniciativa que tenta, de alguma forma, isolar o Irã no Oriente Médio. Esse acordo, inclusive, nem tinha sido assinado e Trump já tinha sido, inclusive, indicado ao Nobel da Paz, indicação feita por um parlamentar norueguês de extrema-direita, aliás. Como que a gente pode entender essa iniciativa de Trump e esse acordo de normalização de relações entre esses 3 países, professor? Olha, Thalita, tem uma palavra em árabe que chama Nakba, né? Nakba em árabe significa catástrofe, né? Dia 15 de maio de 1948 foi proclamado o Estado de Israel, né? Esse dia eles chamam de Nakba, é uma catástrofe, um desastre. Eu estou usando esta palavra para caracterizar as consequências do que está acontecendo, né, neste exato momento no Oriente Médio. Uma catástrofe.
um verdadeiro retrocesso, né, ali em relação ao mundo árabe. Dos 22 países árabes, 2 não têm território e 20 têm, apenas Egito e Jordânia, já há muitos anos, reconhecem o Estado de Israel. Nenhum outros 20 reconhece. Não é porque não queiram. Às vezes tem alguns monarcas árabes, como esses aí que nós vamos falar sobre eles, né, que gostariam já de ter reconhecido há muito tempo, mas não tem clima para isso, porque isso ofende a luta, prejudica a luta dos palestinos, né, que estão lá resistindo contra a ocupação do seu território, né? Bom, Israel vive, neste exato momento, um maior isolamento político e diplomático de todos os 72 anos de sua existência, desde maio de 48. Por quê? Porque, além dela estar cercada, né, por países árabes de todos os lados, né, você tem hoje a liderança do Irã, que não é árabe, é persa, né, mas você tem a aliança Irã, Iraque, Síria, Líbano, Hezbollah, né, e dentro da Palestina, a OLP e a Autoridade Nacional Palestina. Isso faz com que Israel esteja isolado politicamente. Então, este acordo, na verdade, não é para beneficiar os árabes, é para beneficiar Israel, que estava isolado, né, e não tem muita saída para onde correr, eles estão sufocados, né? Então, você vai ter uma situação ali, como se fosse uma espécie de abraço de afogados, já viu essa, né? O Trump também faz isso, né, com o absoluto intuito eleitoral, né? Ele tem aí mais uns 50 dias, né, para tentar a reeleição dia 3 de novembro, volta a dizer o que já disse, ele chega às eleições como favorito, apesar de todos os problemas, né? Eu vou explicar melhor isso num artigo que eu estou escrevendo, né? Os estados que são democratas nos Estados Unidos, os que são republicanos e o chamado estado dos pêndulos. Todo mundo sabe quem é democrata e republicano, eles fazem a conta e o cara leva todos os delegados, aí eles precisam buscar naqueles estados pêndulos, ganhar nesses estados. Então a campanha é feita ali, né? Então não tem nada de democrático aquela eleição, né? Mas o Trump não tinha nada para oferecer, dizendo para o mundo, olha, eu fiz alguma coisa. Fez nada. Agora, ele apostou tudo nessa tal de normalização, que, na verdade, é a abertura de embaixadas e início das relações diplomáticas entre os dois países, né? Isso, para os palestinos, caiu que nem uma bomba no movimento, né? Desmobiliza a luta do povo palestino, né? Desanima, né? E eu vou dizer mais, Emirados Árabes, Bahrein, e daqui a pouco é provável que venha, anota aí, é provável que venha Omã, é provável que venha Kuwait, e o quinto, e mais importante, que na verdade gostaria de ser até o primeiro, que é a Arábia Saudita. Esses países, o que eles são? Eles são protetorados estadunidenses. Eles não têm soberania nenhuma, eles não têm autonomia nenhuma, né? Eles já gostariam de ter reconhecido Israel há muito tempo, mas pegava muito mal. E agora, aproveitando desse momento, eles, então, o Trump fazendo esse apelo para essa gente, vai vender caças F-35 para os Emirados, né? Bahrein, não sei se você sabe, é uma ilha que fica ali na costa arábica do Golfo Pérsico, né? Do lado de lá do Golfo é a Pérsia, que é o Irã, do lado de cá é os países árabes da costa. Bahrein é uma ilha, igual a ilha de São Luís do Maranhão, uma ilha cercada de água de todos os lados. E é uma base militar dos Estados Unidos, sabe qual é? É a sede da 5ª Frota, é a que fica lá o tempo todo no Golfo com o seu porta-aviões e os navios de apoio. Então não tem autonomia nenhuma. A Arábia Saudita é uma base militar, tem 200 aviões estadunidenses estacionados na Arábia Saudita, né? Então, eu hoje li um artigo em algum lugar, tanta coisa que a gente lê, o cara falou assim, Bahrein tem 41 anos, os Emirados têm 48, Israel 72. Essa gente se indispõe contra um povo e uma nação palestina, onde as oliveiras que dão a azeitona para fazer azeite, a mais jovenzinho delas tem 2.000 anos. Esses caras vão perder, não adianta eles se juntarem todos, né?
Jesus, ele orou num lugar chamado Monte das Oliveiras. Muitas oliveiras daquela época existem até hoje. E aí vem o Brahim com 41 anos de idade, né? É um protetorado militar estadunidense e reconhece Israel. Grande coisa, né? É um abraço de afogados. Para concluir, Thalita, os únicos dois presidentes de 1948 para cá que podem entrar para a história e bater uma foto palestino e israelense de um lado e o presidente no meio foram dois. Foram Carter, que eu falei que foi um daqueles 4 melhores, né? Que foi com o Arafat e com o Menachem Begin de Israel, que eles reconheceram um ao outro, evidentemente, trocaram embaixada e Israel devolveu as colinas a península do Sinai para Israel, que tinha tomado na guerra de 67. Em 1994, rei Hussein da Jordânia, né, desculpe, em 1993, naqueles acordos de Oslo, estava o Clinton na Casa Branca, do lado Arafat e do lado Yitzhak Rabin. Assinaram um acordo que ambos se reconheceram mutuamente, trocaram embaixadores e assinaram um tratado de paz que em 4 anos era para ser totalmente cumprido, passaram 27 e ele foi só 1/3 implantado. Mas, de qualquer forma, o Trump precisava dessa foto, né? Vocês, jornalistas, chamam isso de foto up, alguma coisa assim. Quer dizer, é uma foto que faz uma legenda, né? A própria foto em si é uma notícia. E ele fez na Casa Branca, nos jardins ontem, devia estar muito calor lá, ele recebeu o primeiro-ministro de Israel, né, que é o Netanyahu, que não está em eleição, porque fez um acordo para compor o governo com a oposição, já falamos isso aqui, que é o general Benny Gantz, né, mas vive uma crise diplomática, vive uma crise de governo. O próprio jornal Haaretz, que está aqui, eu fico com ele aberto o tempo todo, ele fala que pode cair a qualquer momento. Então, este acordo é também para beneficiar, né, dar uma certa estabilidade para este governo que está com muita dificuldade, né? O Netanyahu não tem apoio popular, né? Ele só conseguiu essa maioria parlamentar em função disso. Então, vivemos uma tragédia muito grande, mas isso não dura muito tempo não, viu? Dos Estados Unidos, do Oriente Médio, a gente vai para a China, porque a China tem se movimentado nesse tabuleiro internacional, procurando, claro, se fortalecer. Os dois chanceleres da Rússia, China, têm conversado para estabelecer pautas em comum. Além disso, o presidente Xi Jinping, chinês, tem realizado reuniões virtuais com Angela Merkel, que está na presidência da União Europeia. E daí a gente fica pensando quais os objetivos dessa reunião, principalmente com a União Europeia. É para que a China possa entrar, inclusive, com mais força nesse bloco, professor? Explica para a gente também. Olha, semana passada eu li um artigo de um ex-embaixador indiano, já aposentado. Ele falava assim, se o Trump quiser entender o que se passa na relação da China com a Europa, ele tem que começar a estudar alemão. Como quem diz, a Angela Merkel é que dá as cartas. É uma mulher de direita, conservadora, mas antifascista, antinazista e defensora de uma certa estabilidade democrática que não fecha o Partido Comunista Alemão. Está lá funcionando normal. Aqui corre-se o risco, né? Então, ela hoje, circunstancialmente, é uma espécie de presidente rotativo, né? É a vez dela, da Alemanha, né? Ou quem tiver no primeiro-ministro da Alemanha, é a vez. Ela, então, é a presidente da União Europeia. E ela é a que mais tem se esforçado, mesmo antes de ser presidente rotativa, ela é a que mais tem se esforçado a abrir canais com a China e com o Irã. Eles criaram lá um sistema de transferência eletrônica de fundos que burla o chamado sistema SWIFT, que é controlado pelos Estados Unidos, só opera dólar. Eles criaram o Instex, né, que aceita operação em euro, né, para comprar especificamente petróleo do Irã, que está sancionado não pela ONU, é uma sanção ilegal, está sancionado pelos Estados Unidos, né, e não pode vender. Os Estados Unidos determinam se você pode vender ou não os seus produtos. Olha só a arrogância e a potência, evidentemente, que eles têm, o poder que eles têm. Mas a Europa está driblando, né?
A Europa não pode romper com os Estados Unidos, nem tem força, nem tem condições políticas no mundo para que isso aconteça, né? Mas eles estão criando alternativas. E a Angela Merkel está ajudando a China na construção do que se chama alternativamente hoje de novas rotas da seda. Não são aquelas rotas daquelas caravanas de 2.000 anos atrás, de lombo de camelo, de burro, de cavalo, né, que passavam pela Europa. Mas sabe por quê? Porque a China hoje precisa exportar tudo aquilo que ela produz. Peças, mercadorias e grãos, alimentos, etc. A China produz demais, né? E aí eles têm 3 trilhões de dólares. Um está aplicado nos Estados Unidos nos tesouros, mas tem 2 em dinheiro vivo, que eles financiam portos no mundo, eles financiam rodovias, ferrovias, com os interesses, evidentemente, de ajudar esses países a importarem produtos chineses e, chegando no porto, esses produtos fluírem rapidamente para o interior, para as cidades desses países. 2 trilhões de dólares, né? A Europa não quer desconsiderar esse volume de recursos. Então, a Merkel hoje faz essa ponte, ela é muito esperta, está correta politicamente, né? E, para concluir também, eu quero dizer assim, você tem essa reunião dos 2 chanceleres, o Lavrov, né, e o Wang Yi, lá chinês, eles reúnem e dão uma declaração pública que, olha, não pensem que a reunião de duas países potência é para se unir contra um terceiro. Não é nada disso. Quando um diplomata faz isso, pode ter certeza que é exatamente para isso, né? Porque é evidente, a Rússia e a China é o que sobrou dos BRICS e é o que enfrenta o imperialismo estadunidense. Esses 2 países, e o Brasil era assim com Lula e Dilma, estes 2 países são hoje os que mais defendem o multilateralismo, em oposição à unipolaridade sob a hegemonia dos Estados Unidos. E vou dizer mais, começou hoje a Assembleia Geral da ONU, mas não é ainda a reunião de todos os técnicos, os diplomatas, eles se reúnem, eles antecipam o que fazer, não sei o quê. Eu acho que a Assembleia mesmo vai ser a semana que vem, mas ela vai ser virtual. No entanto, o presidente da Assembleia, que não é necessariamente o secretário-geral da ONU, é algum país que preside, ele disse que quem quiser fazer-se presente pode ir lá falar, o plenário vai estar provavelmente vazio, né? O Brasil, tradicionalmente, abre estas assembleias, não sei se esse que se apresenta como presidente vai fazer o discurso algum de abertura a partir de virtual, mas o Xi Jinping já avisou, eu vou para Nova York para dizer quais são as nossas propostas, o mundo de paz, o mundo de multilateralidade e o mundo de equilíbrio global, onde os acordos bilaterais sejam ganha-ganha. Os Estados Unidos só assinam acordos ganha-perde. Só eles ganham, né? Então, eu não sei se o Trump, né, sabendo que o Xi vai, né, não sei se o Trump se fará presente, mas teremos até a semana que vem também bastante notícias e bastante surpresas a partir dessa movimentação diplomática, né? Ótimo, a Assembleia segue até dia 30, se eu não me engano, então nas próximas semanas certamente a gente vai falar sobre esses discursos que rolarão na Assembleia Geral da ONU. Vamos aproveitar agora nossos minutos para falar sobre o livro que o professor Legene Mirhan está lançando, Marx para Principiantes. A gente tem a capa aqui, ó. Estamos mostrando Marx para Principiantes, do professor Legene Mirhan. E daí é curioso que tem uma introdução de apresentação do livro, que o professor, inclusive, mandou aqui, que diz assim, ó, Marx é daquelas pessoas que se diz, falem bem ou mal, mas falem dele. É importante falar sobre Marx nos dias de hoje. Me conta o que tem no livro, o que a gente vai encontrar, professor? Então, esse é o meu 13º livro, né? A pilha aqui tá crescendo, né? E essa noite eu não dormi e eu terminei já o 14º, já mandei para revisão. É sobre o Iraque, mas não quero falar dele ainda. Este livro é um livro didático. Ele é um livro... ele é todinho ilustrado, né? É que a câmera aqui não é lá muito boa. Ele foi diagramado por um estúdio especializado em livro didático. E eu fiz todo o esforço de redação
de escrever na linguagem mais acessível possível, que pudesse sintetizar, sistematizar o pensamento deste homem que, para alguns, que é o meu caso, foi o último maior filósofo que a humanidade conheceu e morreu em 1883. Por que, professor, você fala que é o maior? Se você entender filósofo como aquele pensador de uma época que estudou toda a época em que ele vive e as épocas anteriores, não há ninguém depois de Marx que tenha esse estofo intelectual, né? Bom, este livro tem um primeiro bloco, que é a história da vida dele, uma vida muito difícil, uma vida de perseguido na Alemanha, perseguido na França, perseguido na Bélgica e morreu na Inglaterra, que era um país de tradição de acolher refugiados de perfil mais liberal, mas não quer dizer que ele viveu também tempos fáceis na Inglaterra. Então, um homem que passou dificuldades, né? Dos seus 7 filhos, 4 morreram antes de ele acabar falecendo, então é muita tragédia, passou dificuldade, passou fome, né? Tinha uma amizade muito grande com Engels, que o ajudava. Engels era de uma família mais de posses, né? Tinha fábricas na Inglaterra, em Manchester, né? A segunda, terceira e quarta parte do livro diz respeito à essência do pensamento marxista filosófico, sociológico e econômico, né? É claro que eu carrego as tintas no sociológico, porque eu o considero um grande sociólogo, mas falo da filosofia do materialismo dialético e materialismo histórico, e na economia eu falo do conceito principal, da mais-valia, né? Da crise do sistema capitalista, e por que é que as pessoas ficam ricas, né? A sexta parte do livro, ele diz respeito a um resumo de todos os principais livros de Marx, né? Ao final, tem a cronologia da vida, a cronologia das obras e uma bibliografia muito vasta que vai ajudar muitas pessoas, que é para iniciantes, né? Ele não é um livro que, pessoas que já leram parte da obra dele, leram o Capital, pode ler também, né? Para tirar dúvida, etc. Mas ele é um livro para iniciantes, né? Ele é muito parecido com uma coleção que muita gente tem, que tem um pouco mais de idade, e mesmo que não tenha, era uma coleção chamada Coleção Primeiros Passos da Civilização. Olha o tamanho do livro, né? O meu, ele tem 288 páginas, né? É um livro que, como diz, ele pode parar de pé por si só. Eu estou muito esperançoso de que eu mandei rodar 2.000, todos os meus livros eu não roda mais do que 1.000, é difícil. E na primeira semana do lançamento, que foi a semana passada, eu fiquei feliz e vendemos já 500 exemplares. Então eu estou confiante de ele vir, e eu não botei ainda no Submarino, não botei na Amazon, estou confiante que ele venha a ser um best-seller, né? Usando a palavra inglesa, né? Mas várias das discussões que a gente tem hoje sobre política, Marx está dentro. E alguém acaba citando Marx, então acho que para quem quer entender melhor do que se trata, é interessantíssimo. A gente já tem até pergunta, professor. Estão perguntando como comprar o livro. Onde acessar, como entrar em contato com você, como que a gente faz para comprar o livro? Eu posso depois mandar, o nome da editora é A Parte, só que é A Parte com 2 P's. É só jogar no Google editora A Parte com 2 P's, já aparece o link lá na hora, né? Meu WhatsApp você pode depois disponibilizar aí em algum lugar. E o livro é R$ 39,90. Eu pratico um preço de livro, que eu criei uma editora só para publicar meus livros, né? Eu pratico um preço de livro que é 12 centavos a página. O mercado editorial das grandes editoras é 25 a página. Então, um livro desse, R$ 39,90, ele numa editora grande, ele seria R$ 70, R$ 80 reais, né? Eu não cobro frete. Então, do R$ 39,90, eu tiro R$ 12 reais de frete, quer dizer, eu fico com uma parcela menor. Depois tem o custo da impressão, etc. Eu não preciso ganhar muito. O negócio é divulgar ao máximo. Eu rodo esse livro numa gráfica que o MST roda. É, com certeza, a gráfica mais popular, não é que ela é barateira, ela pratica preços justos, né? E consegue
ter sobrevivência. Então, eu estou muito feliz com isso. Quem comprar 10, né, ganha 10%, quem comprar acima de 50 ganha 20%. Estou vendendo cotas para as entidades, sindicatos, centrais, né? Então, eu estou com muita esperança desse livro, assim, porque, veja, existe uma importância de estudar Marx, né? É muito comum aí na academia, né? Não é fácil você, nas universidades, falar, eu sou um marxista. Mas tem alguns que têm essa coragem, né? Entre os que têm essa coragem, entre aspas, eu sou marxista, uma parte deles fala assim, olha, Marx é um grande cara, tem um grande pensamento, mas ele é um homem do século XIX. Como quem diz assim, olha, a teoria dele é legal, mas só vale para aquela época, hoje ela estaria desatualizada. Eu não penso dessa forma, evidentemente, né? A gente está colocando, eu estava aqui acertando tudo, porque a gente já está com o link aqui embaixo, aparteeditora.com.br, quem quiser acessar. Eu acho que o meu último questionamento você respondeu, é isso. Qual que é a atualidade desse pensamento de Marx? Por que discutir Marx nos dias de hoje? Acho que é importante que as pessoas entendam isso. Por que é tão atual? Então, não respondi, vamos dizer... Eu tentei antecipar, mas não respondi mesmo. Sabe por quê, Thalita? Se você não há uma outra teoria econômica, escola austríacas, von Mises, Hayek, keynesianismo, eu não sou economista, mas tenho que estudar economia, não há uma escola de economia que me explica o porquê que existe a desigualdade e por que existe concentração de renda. Uns ganham muito e concentram renda e a maioria não ganha quase nada. A única teoria, né, que explica essas desigualdades e esta concentração de renda é o pensamento marxista. Entre outras coisas que ela explica, né? Por exemplo, se você é costureira e faz vestidos para você usar para você, então você não produziu a mercadoria, então, portanto, você é trabalhadora de si própria e tal. Mas, se você um dia vende aqueles vestidos que você fabrica e não tem nenhum empregado, você continua sendo trabalhadora de si própria, explora a si própria. Aí Marx é que teorizou, né? Porque essa frase, só o trabalho produz riqueza, que muita gente pensa que é dele, não é dele. Essa frase é de Smith. Marx aperfeiçoa o pensamento de Smith. Eu diria, assim, não gosto de usar percentual, eu diria que ele absorve mais do que 70% do pensamento de Smith e rejeita aquela parte que, evidentemente, ele não concordou. Por que nem todo trabalho produz riqueza? Exatamente que a costureira, às vezes, ela produz, né, um objeto, alguma coisa que só tem valor de uso para ela, né? Não transformou em mercadoria, né? Então, essa explicação. E de onde vem o dinheiro aplicado no capital produz mercadoria a partir do trabalho, né? E quando é vendida a mercadoria, este capital aumenta. O que era capital inicial, ele já é capital mais X, né? Por que ele aumentou? Aí também só Marx tem a resposta, né? Ele usou um termo que é mais-valia, eu prefiro o termo mais-valor, que é a tradução do Capital da Boitempo, que é a melhor. O tradutor usou mais valor. E o trabalhador agrega valor a uma mercadoria a partir do seu trabalho produtivo. E nem todos os trabalhadores são produtivos. O trabalho não é todo tipo de trabalho que enriquece terceiros, né? Então, por exemplo, uma enfermeira, uma técnica de enfermagem num posto de saúde na periferia, ela é uma trabalhadora, ela pode se sentir explorada e ganha, às vezes, mal, etc. Com certeza ganha mal. Mas o trabalho dela enriquece quem? O diretor do posto? O médico? Não enriquece. Agora, aquele operário, eu fui professor de escola de universidade privada há 25 anos, né? Quando eu entrei na universidade, tinha 100 mil metros de área construída. Quando eu me aposentei, tinha 250 mil metros. De onde vem essa riqueza na forma de patrimônio, né? Vem
daquele valor que o meu trabalho agregou e que não me foi pago. Alguém ficou com isso, né? Então, esta é a explicação do Marx. Ele é cada dia mais atual. Por isso ele tem que ser lido, ele tem que ser estudado, porque não há alternativa a este pensamento deste grande homem da humanidade do século XIX, mas que é atual no século XXI, né? Eu agradeço. A gente recebeu uma pergunta se vai sair em e-book o livro. Eu não... Como eu sou um cidadão que nasceu na década de 50, eu procuro me atualizar nas tecnologias, mas eu não domino isso e estou vendo... Meus livros estão na Amazon. Eu tenho, dos meus 13 livros, 8 estão na Amazon, 5 estão fora de catálogo. Eu não sei como transforma isso, eu vou ter que ver com a Amazon para o pessoal ler naqueles Kindle, né? Eu acho que é muito fácil, né? Inclusive o preço, né, cai barbaridade, né? Porque tem 3 formas, né? Tem o PDF, que o cara às vezes imprime na casa dele em caderno, que mesmo assim é mais barato que o livro encadernado, o livro tem outros custos, né? E tem o digital, que é mais barato. Pode ficar a certeza que em breve nós teremos a versão eletrônica, viu? Quer ver quem perguntou? Foi o Edson Sebastião. Está respondido, Edson. Aguarda aí que vai sair a versão digital também. Professor Legene, sempre um prazer conversar com você e te receber. Muito obrigada, um beijo para você e até semana que vem. Obrigado. Até a semana, um abração, tudo de bom, um beijão, tchau. Até.